Nós vamos resolver nesse momento o exercício 3 e o exercício 4 da lista do módulo 6, né? O módulo que nós estamos trabalhando com corrente elétrica, densidade de corrente elétrica, leis de Ohm e potência elétrica. A questão 3, ela vai falar sobre o cálculo da resistência de um fio ou de uma barra, né? Onde eu conheço o comprimento, a área, o material. E é muito interessante porque ela vai colocar duas possibilidades aqui em relação à mesma barra. Então, vamos ler a questão para compreender o que está sendo pedido. Uma barra retangular de carbono tem diâmetro de 1 cm por 1 cm por 50 cm. Qual é o valor da resistência medida entre as duas faces quadradas? E letra B, entre duas faces retangulares opostas. A resistividade do carbono a 20 graus Celsius é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 ohms vezes metro. É muito importante observar a unidade, né? Se a resistividade está em ohms vezes metro, eu não vou poder trabalhar com centímetro, se eu quero calcular o valor da resistência em ohm, né? Então, a primeira coisa é perceber que essas unidades nós vamos ter que readequar, né? E o que nós sabemos da segunda lei de Ohm? Que a resistência, que é a dificuldade que o material apresenta para a passagem da corrente, é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto mais comprido o material, é mais difícil a corrente passar. Então, se o fio é maior, o L é maior, a resistência é maior. É inversamente proporcional à área da secção atravessada por essa corrente. O que significa? Se a área aumenta, a corrente tem mais facilidade para atravessar, então a resistência diminui. Por isso é que resistência e área são inversamente proporcionais. E depende da resistividade do material. É diferente você ter um fio de cobre, um fio, por exemplo, de platina, né? Então, cada tipo de material tem uma dificuldade, apresenta uma dificuldade estrutural para a passagem da corrente. E isso a gente representa pela propriedade chamada de resistividade do material. E aí, o que ele fala? Ele fala que o nosso material é uma barra retangular de carbono que tem diâmetros de 1 por 1 por 5. Bom, então eu vou começar a entender aqui. Eu vou imaginar a nossa barra, né? Ela tem um lado mede 1, o outro lado mede 1, e nós temos aqui o comprimento da nossa barra, né? A gente sabe que nesse caso, o comprimento da barra, ou nesse primeiro momento, é de 5 centímetros. E o que eu imagino na letra A, né? Eu imagino que a corrente está atravessando dessa forma aqui, né? Então, ela tá atravessando essa área de 1 por 1 e ela vai percorrer o comprimento de 50 centímetros. É dessa forma que nós estamos interpretando a letra A. Qual o valor da resistência medida entre as duas placas quadradas, né? Bom, então, vamos lá. A resistividade do material é dada, a resistividade aqui é 3,5 vezes 10 elevado a menos 5 ohms vezes metro. Então, nós podemos calcular a resistência, né? R é igual a ρ, o ρ é dado, vezes o comprimento do fio, que é 50 centímetros, o comprimento da barra, dividido pela área da barra. A área da barra vai ser 1 centímetro vezes 1 centímetro, né? Isso tudo passado para metro, né? A gente sabe que toda vez que a gente tem qualquer unidade em centímetro e a gente quer passar para metro, é só dividir por 100. Dividir por 100 e multiplicar aquele número por 10 a menos 2. Então, é esse fator de conversão que eu vou usar. A resistividade é 3,5 vezes 10 a menos 5, ela foi dada. O comprimento que a corrente está atravessando é 50 centímetros, então é 50 vezes 10 a menos 2. E quem que é a área, né? É 1 centímetro vezes 1 centímetro. 1 centímetro é 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Então, como a área vai ser 1 vezes 10 a menos 2 vezes 1 vezes 10 a menos 2, é a área de um quadrado, a gente vai ter o valor de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? A minha resistência, então, fica igual. Eu vou multiplicar aqui 3,5 vezes 50. Isso aqui vai ser igual a 175. Então, a gente vai ter 175. 10 a menos 5 com 10 a menos 2, nós vamos ter 10 elevado a menos 7. E esse 10 a menos 4 sobe para cima como sendo 10 elevado a mais 4, né? Dessa forma, a resistência que essa barra está apresentando para a corrente é igual a 175, 10 a menos 7 com 10 a menos 4, isso aqui é 10 elevado a menos 3 ohms.
né? 10 a menos 3 é o prefixo que vale mili, então a resistência do nosso fio vai ser igual a 175 miliohms. E com isso a gente resolve a letra A. Qual a diferença que a gente tem agora para a letra B, né? É o sentido em que a corrente vai atravessar essa barra. Então, eu vou ter mesmo a barra bonitinha, né? 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então, esses dados aqui são corretos. O comprimento da barra, a gente sabe que esse comprimento é um comprimento de 50 centímetros. Então, isso aqui é dado. Só que agora, a corrente, ela está atravessando dessa forma aqui, ó. Então, ela encontra essa área de 1 por 50 e aqui ela quer atravessar, sendo o comprimento que vai ser atravessado agora 1 centímetro. Então, a nossa corrente agora está atravessando o meu material num caminho diferente do que a gente tinha no caminho anterior. Ou seja, a área que está sendo atravessada é 1 vezes 50 e o comprimento que está sendo atravessado é 1 centímetro. E aí a gente pode fazer o mesmo cálculo, né? Resistência desse fio que está apresentando a passagem da corrente é a resistividade, que é 3,5 vezes 10 a menos 5, não mudou o material. Mudou o comprimento, antes a corrente estava caminhando de tal forma que o comprimento que ela ia atravessar é 50 centímetros. Agora a corrente está atravessando o material de tal forma que o comprimento que tem que ser atravessado é de 1 centímetro. E a área que está sendo atravessada é de 1 por 50 centímetros. Então, a gente vai ter que o ρ é 3,5 vezes 10 elevado a menos 5. O comprimento que está sendo atravessado é 1 vezes 10 a menos 2 sobre a área, né? A área vai ser 50 vezes 1. Isso aqui vai dar 50, só que 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, isso continua sendo igual a 10 a menos 4. A nossa resistência, então, é igual a 3,5 vezes 1, isso é igual a 3,5. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2, isso é igual a 10 a menos 7. Tudo isso dividido por 50 vezes 10 a menos 4, eu vou escrever isso como sendo 5 vezes 10 a menos 3. Só estou reescrevendo, né? Se fosse 35 dividido por 5, isso seria igual a 7. 3,5 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 0,7. 10 a menos 3 sobra para cima 10 a mais 3, então vai ficar 0,7 vezes 10 elevado a menos 4 ohm, né? 0,7 é a mesma coisa que 7 vezes 10 a menos 1, então quem que é a resistência do nosso material? É 7 vezes 10 elevado a menos 5 ohm, porque 10 a menos 4 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 5. Dessa forma, nós encontramos a resistência, pensando que a forma como a corrente atravessa o material é através de um outro caminho, tá? Bom, essa foi a questão 3 da nossa lista. Agora nós vamos para a questão número 4, né? Vamos analisar ela com um pouquinho de cuidado também. Vamos ler com bastante cuidado, né? Deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm. Com um fio, o material se chama Constantan, de 1 milímetro de diâmetro. A resistividade do material é 4,8 vezes 10 a menos 7 ohms metro. E a gente pode adotar π como sendo 3,1. O que ele quer? O comprimento do fio é utilizado em metros. Então, olha que interessante. Quantos metros eu vou ter que pegar de um fio que tem esse diâmetro, que tem exatamente essa resistência? Então, quantos metros eu pego para que essa resistência seja igual a 1 ohm? E a gente vai usar novamente a segunda lei de Ohm. A resistência do fio é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Como eu quero L, que é o comprimento, a área passa multiplicando. Então, resistência vezes área é ρ vezes o comprimento. O ρ está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter que o comprimento do fio é a resistência do fio vezes a área do fio. Tudo isso dividido por ρ. Eu só isolei a letra L na segunda lei de Ohm, né? E aí, qual que é a questão? Eu vou imaginar que o nosso fio é um fio, já que ele falou em diâmetro, né? Então, o nosso fio tem uma área circular. Se ele deu o diâmetro, ele falou para a gente que o diâmetro é de 1 milímetro, né? Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros, eu vou pegar o raio, porque a área que me interessa é que é a área do círculo.
E a área do círculo quem que é? É π vezes o raio elevado ao quadrado. E o raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou ter que o π é 3,1, né? Vamos ver quem que é o raio aqui para a gente escrever isso de uma forma tranquila, né? Metade de 1 é meio, a gente vai ter aqui 0,5 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Esse é o raio, né? Como eu preciso do πr ao quadrado, quanto dá r ao quadrado? 5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Ou seja, 5 vezes 5, 25. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 10 a menos 8 metros quadrados. Então, nós temos a área, o ρ é dado e a gente sabe que a resistência, pelo que ele disse, é uma resistência de 1 ohm, né? Então, vamos substituir para ver quanto dá esse comprimento. Então, o comprimento vai ser igual a resistência, que é igual a 1 ohm, a área, que é 3,1 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a gente vai ter aqui 3,1, que multiplica 25, vezes 10 elevado a menos 8. Tudo isso aqui dividido pela resistividade do material. E a resistividade ele falou que é quanto? 4,8 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Bom, então vamos fazer essa conta para ver quanto dá isso, né? A gente vai multiplicar e dividir e ver qual é o resultado. Só um minutinho aqui que eu já tô terminando, tá? Um minutinho. Olha, a gente vai pegar então 3,1 vezes 25 e o resultado nós vamos dividir por 4,8, né? Isso aqui deu igual a 16, o resultado deu 16,1458, né? Eu vou arredondar para 15, tá? Agora, vamos trabalhar com as potências de base 10, né? 10 a menos 7 passa para cima 10 a mais 7, 10 a menos 8 com 10 a mais 7, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Se eu quiser tirar a potência de base 10, o 10 a menos 1, eu faço a vírgula diminuir o número uma casa, né? Então, o comprimento desse fio é aproximadamente 1,6 metros, ou 1,61 metros. Pronto. E olha que é uma questão interessante, né? Porque se você está dentro de um equipamento, você precisa de uma certa resistência para passar a quantidade de corrente que você necessita. Se você tem a área do fio que é fixa e o material que você conhece, você pode aumentar ou diminuir a resistência que você deseja a partir do comprimento do fio. Então, se você fixar o valor da resistência, você pode encontrar qual o comprimento do fio que você necessita para aquela resistência desejada naquela parte do circuito, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai resolver as questões 5 e 6.